Olá, galera eficiente! Está começando mais uma edição do seu programa favorito, aqui pela Demais TV. E você já sabe, quer mandar uma mensagem para nossa equipe? Entra lá no nosso Instagram, @ViverEficiente. Manda um direct que vai ser um prazer interagir com vocês. Aproveitando também, não se esqueçam de entrar lá no nosso site, www.vivereficiente.com.br, e veja qual ação entre amigos que está em andamento. No programa da semana passada, nós falamos sobre doação de sangue. E eu falei para vocês que nós íamos falar da continuidade do trabalho do Wallace. Mas eu ia falar com a esposa dele, a doutora Adriana Oliveira. Tudo bom, doutora? Tudo bem, boa tarde, prazer. O prazer é nosso de estar recebendo você. Vamos lá. No programa passado, nós falamos sobre o trabalho que seu marido fez com as gotas salvadoras, mas ele também estava falando dos bonecos que eles levam para o Hemocentro. Da Sim. lindinha que está aqui com a gente hoje. Olha que linda, gente. Lindinha mesmo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que rir é o melhor remédio, eu gostaria primeiro de conhecer a doutora Adriana. Quem é a Adriana mãe? A Adriana mãe é uma mulher de muitas superações, né? Porque o que acontece? Eu tenho um filho especial, ele é portador de TDAH, e quando eu descobri que ele tinha essa deficiência, era tudo muito novo, né? Era tudo muito recente. Então as pessoas elas não aceitavam. Até na época o pai dele não aceitava que ele tinha essa doença. Então eu comecei a fazer o tratamento escondido. Olha. E aí fui tratando, né, com diversas especialidades. Então ele chegou a passar em neuro, em psicólogo, psiquiatra, e era trilhões de coisas que ele passava e ninguém descobriu o que era. Porque ele era muito agitado, ele derrubava as coisas, ele não prestava atenção, na escola ele não queria ir para a escola, então às vezes eu estava no trabalho e as pessoas que cuidavam dele me ligavam porque ele não queria entrar na perua para ir para a escola. Então foram muitos obstáculos, muitas dificuldades que eu passei até entender a situação. Assim, o TDAH, né? Você chegou a escutar que isso era mimimi, que era a má educação que a mãe estava dando, o péssimo exemplo que o filho estava dando em casa? Sim, diversas vezes. Que é porque ele era uma criança que tinha muita energia, que ele não tinha nada, era frescura, que não era pra eu me preocupar, que isso era frescura, que eu mimava demais, porque ele tinha dificuldade até na fala, então ele teve que fazer acompanhamento com fono. Então foram assim diversos ataques que eu sofri, né? E tinha alguns lugares que eu até parei de ir, até em casa de parentes. Nossa. Porque se for para você ir num lugar onde você não se sente bem, porque o seu filho ele esbarra em tudo, ele quebra tudo, né? Ele não tem aquela atenção e depois as pessoas ficam falando, então é melhor você ir aonde você se sente bem. Onde né? você se sente feliz. Onde você é bem recebido, porque tem outras pessoas que elas entendem. Então elas te recepcionam de uma forma diferente. Elas te recepcionam bem. Então eu tive diversas dificuldades. Inclusive, quando eu ia com ele para a igreja, ele só queria usar bermuda e chinelo. Ele falava que o pé dele apertava, que ele sentia muito calor, que ele não queria colocar calça de jeito nenhum. Então eu tive que mudar todo o guarda-roupa dele e ele não queria usar tênis e nem sapato. Era só chinelo de dedo. E a forma de você não ter esse acolhimento da sociedade perante a igreja que você frequentava, os familiares, você também foi se isolando um pouco. Me isolei um pouco. Mas assim, foi bom. Por quê? Porque a gente vê quem são as verdadeiras pessoas que estão do seu lado e que querem te apoiar, né? E o amor, ele acima de tudo, ele faz você conquistar as coisas. Então eu comecei o quê? A observar mais o meu filho. Eu comecei a ver qual que era a necessidade dele e a entender, né? Porque a gente tem que entender. Quando você tem uma criança especial, você tem que entender como que ela é, como que ela reage. Não significa que a gente vai ser permissivo a tudo, né?
mas a gente vai passar a entender. Então, por que ele não queria ir para a escola? Ele não queria ir para a escola porque ele não estava entendendo nada. Ele não entendia nada do que se falava lá na escola. Não tinha alguém que dava atenção para ele, que chegava e explicava, porque eles aprendem de uma certa forma. Então, o que eu fiz? Depois de ter gastado muito dinheiro com o médico, com isso, com aquilo outro, eu descobri o quê? Uma psicopedagoga. Que fantástico. E aí eu contratei essa psicopedagoga e ela passou a ensinar, porque às vezes a gente tenta ensinar em casa, mas só que eles não dão muita atenção. E também a gente não é um profissional, né, que vai saber ensinar. E aí essa psicopedagoga, com toda a paciência... Qual o nome dela? É lá do interior, de Sorocaba. Até eu esqueci o nome dela. Ai, bem-vindo ao clube. Eu pensei que só eu esquecesse o nome de pessoas. Não tem problema, não tem problema. Eu mudei lá pro interior, então foram diversas psicopedagogas. Atualmente, ele tá com a Paula, né? Beijo, Paula. É aí ela que tá fazendo o acompanhamento dele aqui em São Paulo. Então, lá ela vê toda a dificuldade dele. O Nicolas, ele não sabia ler. Até os 13 anos de idade, hoje ele está com 14, ou seja, até o ano passado. Ele não lia. E assim, foi muito difícil para mim, porque ele juntava as palavras, porque assim, não só o déficit de atenção e a hiperatividade, de ser muito agitado e etc e tal, mas também a mente dele não evoluía conforme a idade. A idade dele não era a mesma da idade que ele tem hoje. Então, ele não conseguia acompanhar. Porém, ele tinha outras facilidades. Ele, por exemplo, é fera em matemática. Com números, não tem pra ninguém. Nossa, por favor, Nicolas, faça o meu imposto de renda. Consegue resolver várias coisas, assim, de matemática, e todo mundo elogia. Os professores elogiam. Todo mundo elogia que ele tem um raciocínio rápido. Então, o que eu aprendi? A trabalhar o lado que ele tem a facilidade. Porque uma vez uma diretora da escola, ela chegou em mim e ela falou assim: Adriana, porque eu tava muito assim desesperada, muito triste quando descobriu, né? E aí eu comecei a chorar, eu entrei em desespero. Eu imagino. E aí ela chegou pra mim e ela falou assim: Adriana, vem cá. Nós temos que preparar o Nicolas para a vida. Exatamente. Não significa que ele vai sair daqui sabendo tudo de história, português, matemática, ciências, mas preparar ele para a vida. Por quê? Ele ter uma profissão e ele conseguir interagir com outras pessoas. Ter o seu sustento. Aí eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, realmente, então eu vou preparar ele para a vida. E aí, graças a Deus, hoje o Nicolas, ele é uma pessoa que ele sabe ler, né? Perfeito. Ele tá escrevendo agora, porque ele não escrevia também nos cadernos dele, ele não registrava a matéria. Mas assim, ele tem uma perceptividade fantástica. Eu imagino. E ele vê coisas que a gente não enxerga. Coisa de mãe, né, gente? Aquela mãe chega aqui e fala que o filho é especial, que o filho é tudo... mãe é uma coisa de louco. Mas brincadeiras à parte, quando a gente traz os nossos convidados aqui no Viver, a gente quer justamente isso. A gente não quer termos técnicos, o politicamente correto. A gente quer pessoas como você, doutora Adriana, nossa advogada, aquela coisa assim toda, mas que tenham histórias relevantes que vão motivar outras pessoas e vão poder, através, eu brinco, através dos nossos erros, que a gente vai mostrar para os outros os nossos acertos. E é errando que se aprende, e eu acho que é convivendo e sabendo lidar com tudo isso que a gente vai deixar. E aquela coisa que você falou que eu acho que é muito importante, você está preparando o Nicolas para o mundo. Verdade. E coisas assim que eu nem sabia que existiam. Psicomotricidade. Oi? Eu nem sabia o que era isso. Esses termos técnicos acabam com a gente de vez em quando, né? Coloquei ele para poder ter coordenação. Eu não sabia que tinha um especialista que ajudava na coordenação, né? Entendi. Então, foi vários profissionais que ajudaram. Fono, psiquiatra, psicólogo,
psicopedagoga, psicomotricidade. E hoje o meu filho, eu digo, ele não está totalmente preparado para a vida, né? Mas ele também é um adolescente de 14 anos. Mas ele está bem preparado. E uma coisa que assim, uma coisa que não era bom para ele era jogos interativos, jogos não interativos, jogos de celular. Então, jogos violentos, essas coisas. Então, isso influenciava ele de forma negativa. De forma negativa. Então, algumas coisas a gente vai se policiando para poder ir tirando e melhorando a qualidade de vida. E eu consegui melhorar a qualidade de vida dele. Hoje ele interage com as pessoas, ele vai para a escola, ele tem amigos. Então, isso foi muito bom. Então, foi o quê? Um trabalho família, profissionais e Deus acima de tudo. Né? E o amor também, né? Tem uma foto do Nicolas com a doutora Adriana, diretora, você coloca aí na tela pra gente. O Nicolas, ele tem 14 anos e 5 metros de altura? 1,78 m. Gente, com 14 anos já tem 1,78 m. Imagina esse rapaz quando tiver com 21 anos, né? Mas graças a Deus o amor venceu. E é o amor que te trouxe aqui hoje, né? Não Sim. só o seu casamento com o Wallace e tudo mais, mas o trabalho que vocês fazem em família, que eu acho, assim, fantástico, que é justamente levar alegria para os hemocentros. A Lindinha tá aqui do nosso lado. Vocês estão vendo também algumas imagens do trabalho que eles fazem de humanização nos hemocentros, levando alegria pro pessoal. E como que foi isso? E de você fazer parte desse momento, desse atendimento humanizado e também levar os seus filhos. Você tem a sua caçula tem? 7 anos. Qual é o nome dela? Yasmin. Yasmin, ela faz parte desde o começo? Sim. A Yasmin, ela é muito voltada para essa área, não só ela, como o Nicolas também, né? Mas ela gosta tanto que ela fala até em Libras. Gente, que fantástico. Yasmin me ensina alguns sinais depois. Ela é uma gracinha, né, com relação a isso. E ela participa mesmo, ela vai nos hospitais, ela leva alegria, ela conversa com as crianças, ela participa, é muito bacana isso. E tem as campanhas também, que eles chamam de vacina. Fantástico. Então nós vamos... E às vezes as crianças estão com medo ali naquela fila, né, para tomar vacina. E aí quando conversam com os bonecos, aí muda totalmente o clima. Então é isso que nós fazemos. Nós levamos a alegria aonde é choro, aonde é tristeza, aonde há dor, né? E a alegria é o melhor remédio, porque fantástico. Muitas vezes o remédio ele não está fazendo efeito ali e na hora que a criança ri, que ela se diverte com as palhaçadas que a gente faz, é como se sei lá, todas as células, todo o sistema, né, do ser humano, mesmo. Ele voltasse ali a funcionar e fala, opa! E aí a criança, ela começa a interagir com a medicação. É incrível, é incrível. E o pensamento positivo faz com que a gente queira essa energia, com que a gente queira melhorar, que a gente queira viver, lutar pela vida, que eu acho que isso é importante. O que eu acho muito interessante no trabalho de vocês é que o amor motivou tudo. Sim. Aquela coisa assim toda de você ter encontrado o Wallace, né, enteado o... Nicolas, assim, gente, eu olho pro Nicolas e acho que ele tem cara de Vinícius, tá? Mas é Nicolas. Então, assim, do Wallace ter abraçado realmente, né? Aquela coisa assim, tudo é meu filho, aquela coisa assim toda. Sim. E levar toda a família, a gente tá vendo uma foto de vocês agora na tela, e, gente, é aquela coisa assim, fantástica. Vocês, o que eu falo, a gente não precisa ter conhecimentos técnicos, a gente não precisa falar o português corretamente, a gente não precisa seguir aquela cartilha, tem que fazer assim. O que a gente precisa é amor. E o amor abre portas, né? E vocês fazem esse trabalho quantas vezes por semana? Qual é a periodicidade? Então, esse trabalho ele é voluntário, né? Nós não cobramos nada por isso. Então, tem algumas agendas. Então, orfanatos chamam a gente, hospitais. Então, não é só focado para hospitais. É focado para o amor, igual você falou. Focado para levar alegria aonde há tristeza, aonde há dor, aonde há uma necessidade. E assim, toda semana a gente tem trabalhos, né? E nós vamos em postos de saúde, igual eu falei, em campanha de vacinação, outros tipos de campanha também para incentivar mulheres, né, no câncer de mama.
a fazer o Papa Nicolau. Então, e também tem creches que chamam. Então, a nossa agenda, ela é assim, bem aberta. Não é só um restrita, foco. Né? Isso que eu acho fantástico. E esse trabalho com os bonecos, ele surgiu, assim, da necessidade, né? Então, tem alguns bonecos que eles são carecas. Então, quando nós vamos visitar as crianças com câncer, então eles vão sem o cabelinho. E aí a gente leva também os cabelinhos tem os cabelinhos que são de lã, nós levamos, e aí a bonequinha ela doa o cabelinho. E a Lindinha, ela tem um papel muito especial. Por quê? Porque ela é cadeirante. E ela é uma boneca que a gente queria ela muito alegre. Então ela tem o cabelinho cacheado, o vestidinho cor-de-rosa, a cadeira dela é toda enfeitada, que a cadeira dela enfeitamos. Então ela é bem estilosa, né? Toda fashion, gente, bem fashion. E ela é uma boneca muito alegre. Então quando a criança que é cadeirante, ela vê a boneca, ela se identifica, ela se assemelha. Então ela fala, nossa, e traz uma alegria. E até quando a gente está passando na rua com os bonecos, eles sem fazer nada, as pessoas sorriem para nós. Então é muito assim mágico, é muito contagiante. Porque a alegria é contagiante. Outro dia a gente estava passando ali na região do centro e aí tinha os moradores de rua, era super cedo. E assim, foi muito gratificante, porque o morador de rua, ele olhou assim pra nós e ele sorriu. E assim, foi muito lindo, sabe? Porque você leva alegria onde você passa. Então, você tá passando com os bonecos, ou mesmo com o nariz de palhaço. Então, as pessoas, elas riem, é natural. Então, você arrancar um sorriso hoje, né? Nos tempos atuais, onde teve muita dor, muita dificuldade, principalmente muitas com coisas, a pandemia, né? Com a pandemia. Então, é muito gratificante você arrancar um sorriso de uma pessoa que está passando na rua. E é assim, contagiante, porque aí um sorri, aí o outro sorri, aí vai todo mundo rindo. Não, mas não sabe nem por quê. Tá rindo. Já fizeram esse teste, depois vocês pesquisam na internet, que é justamente isso. Uma pessoa começa a dar risada, a outra começa a dar risada, você tá rindo do quê? Não sei, tô rindo dele que tá rindo, sem saber o motivo. E a gente sabe o quanto isso realmente é motivador. Né? E o que eu acho mais interessante ainda, Adriana, é que você leva a família inteira e da sua dor, que você poderia... aquela coisa que a gente fala, a mulher, né? Sempre a mulher, aquela coisa, é a mãe que tem que correr atrás porque o pai não aceitou e etc, etc. E o quanto o amor da família foi importante de você não abandonar seu filho. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou atrás, porque é meu filho e eu preciso ver o que está acontecendo. Então, a da sua dificuldade, que poderia ser aquela coisa, o seu escudo para ficar ali blindada, ó vida, aos céus, ao azar, não. Isso motivou que você fosse... Sim, mesmo além. Sem o pai dele aceitar. E assim, o Wallace, ele teve um papel muito importante nas nossas vidas, né? Porque é o que eu te falei, o Nicolas, ele teve uma evolução de 1 ano muito rápida. Aquela coisa da Velsa? É. Então, hoje o Nicolas interage, hoje o Nicolas escreve na aula, ele vai para a escola. Ele não queria ir, ele chorava. Então ele vai para a escola feliz. Então, para uma mãe, isso é muito gratificante. E quem tem TDAH, que é essa coisa realmente do transtorno, da hiperatividade, do não estar focado numa coisa, e de repente conseguir cumprir uma rotina, para a mãe isso é uma vitória. É vitória, é verdade. Isso é vitória, é isso eu acho assim fantástico. É muito difícil mesmo, porque tudo dispersa ele. Tudo ele perde atenção, ou às vezes ele tá com foco só naquilo, mas aí ele, de repente, cai um lápis, ele já tá de olho no lápis. Então, e hoje não, ele consegue até conversar. Que fantástico ele não conversava. Então ele conversa, ele interage, ele fala. Então é muito gratificante mesmo. E ver essa interação da família nos Hemocentros e ver aquela coisa assim toda. No Hemocentros, gente, a gente não acompanha essa rotina, a gente não tem essa vivência. Mas a gente sabe que é um monte de gente, barulho, atividades. E ele tá ali concentrado fazendo. Eu acho isso assim, vocês conseguiram realmente, com amor, transformar não só a família de vocês, mas transformar muitas famílias. E ele é muito divertido, porque ele
tem um personagem também, né? Qual que é o personagem dele? É o Nick. É o Nick. E o dele sai o cabelinho também, né? Fantástico. E aí esse personagem, ele incorpora o personagem e vai. E ele se solta mesmo, e conversa, e faz as emoções dele nos brincadeira. bonecos, Sim, né? expressa as emoções nos bonecos. Assim como a Yasmin também. A Yasmin, ela é um pouco tímida, mas quando ela tá com os bonecos, Se solta. ela se solta e conversa, e faz palhaçada, e coloca o nariz. Você Então, tem ideia de quantos atendimentos vocês já fizeram em família? ai, assim... Uma média. Não números exatos. Ai, não foram muitos, assim, né, em questão de números, por conta da pandemia. Sim, teve né? essa questão também, a parada que a gente foi obrigada a fazer. Mas com as crianças, a gente já fez assim mais ou menos uns 30 com as crianças. Inclusive visitas em casas. Tem uma criança que nós atendemos e ela não estava se alimentando. Olha. Né? E ele tem uma doença que agora eu não lembro o nome. E ele sempre tem a imunidade baixa. E ele não estava se alimentando, e a mãe estava muito preocupada. E era até da escola da Yasmin. E aí nós perguntamos, poderia fazer uma visita com os bonecos, né? E ela aceitou. Nós fomos na casa dele. Então, depois dessa visita, o menino não deu tanta risada. Tem até as fotos dele sorrindo. Tá no Instagram de vocês? Tá. E Qual aí, que é o Instagram? É o Goto Salvadoras ou o seu? O Gota Salvadoras. E aí tem a foto do menino sorrindo. E depois disso, a mãe mandou mensagem para nós agradecendo que ele estava se alimentando, que ele tinha comido. Então, e que ele tinha melhorado muito, né? Isso é fantástico. E assim, foi incrível para nós, muito gratificante. E as crianças ficaram super felizes, né? E eu vejo isso, colocar na família de vocês, em crianças, em adolescentes, essa questão do trabalho voluntário desde cedo, de fazer o bem pro próximo. Gente, a gente só tem que tirar o chapéu para vocês, né? Agradecer imensamente o projeto que vocês fazem em família, levar esses bonecos que são... Gente, eu tô apaixonada pela Lindinha. Se a Lindinha vai ser convidada, né? Diretor, o que você acha dela fazer aqui, ó? A dupla de doces. Porque eu acho fantástico. O trabalho, assim, os bonecos na história, a gente sabe quanto essa coisa lúdica, não só para criança, mas também adulto. A alegria, eu acho assim, fantástico, fantástico. Quantos bonecos que tem? É a turma do tio Wallace? É, turma do tio Ala. Do tio Wallace. Quantos bonecos vocês têm? Tem o boneco que ele é cego. Olha, tem gente. a cadeirante. Tem a inclusão. Tem os vovós, que a gente também vai em asilos. Tem os vovós, o vovô e a vovó. Ai, acho que somos 10 bonecos. Olha, gente, é a inclusão como um todo, né? Cada um, aquela coisa assim, fazendo a sua representatividade, de forma lúdica, e levando alegria para as pessoas. Eu acho que é justamente isso, o amor transforma a vida. Eu acho que a gente fala, aquela gotinha no oceano, se ela faltar, vai fazer falta no dia a dia, né? A gente precisa de pessoas motivadas a fazer o bem. E a gente agradece, sim, imensamente por você estar levando não só isso para as pessoas, mas fazendo com que isso faça parte da sua rotina familiar. Isso eu acho que é uma coisa motivador. que eu gostaria de falar sobre o Nicolas, assim, quando ele era pequeno, acho que mais ou menos uns 8 anos de idade, ele, por iniciativa dele, ele falou: mamãe, eu quero deixar meu cabelo crescer. Eu falei: por que, Nicolas? Ai. Aí ele falou: eu quero deixar meu cabelo crescer para doar para aquelas crianças que não têm cabelo. E ele deixou o cabelo crescer. E as pessoas, assim, as outras crianças riam, né? Porque tava com o cabelinho comprido, não sei o quê. E ele nem ligava. Porque ele tinha um propósito. E às vezes os professores me chamavam: ai, mãe, você tem que cortar o cabelo dele, que não sei o quê, o cabelo dele tá muito comprido. Aí quando eu falava o propósito, aí as professoras: não, vamos incentivar. Aí incentivava. A doar os cabelos. Né? E aí nós fomos para cortar o cabelo, né? Aí eu expliquei pro cabeleireiro como que tinha que ser. Aí cortamos e depois nós fomos lá na Paulista, que tem o Instituto do Câncer, e a gente doou o cabelinho dele lá. E
O amor é tão transformador que uma criança de 8 anos teve essa iniciativa própria. E ele ficou muito feliz com aquilo. E tá ajudando assim, tem as fotos também lá no Instagram. A gente entra lá no Instagram, Gotas Salvadoras, vocês vão ver. Mas também tem o seu Instagram pessoal. Quem quiser falar com você, qual que é o seu Instagram? É doutora Adriana Alves, que é o Instagram pessoal meu. Não, isso assim, gente, entra em contato, vão ver o site vão ver o perfil do Instagram do Gotas Salvadoras, vão ver o perfil da doutora Adriana, volta lá no programa da semana passada, volta para ver o Instagram do Wallace e realmente se contagia com amor, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Doutora Adriana, tempo de TV é aquela coisa, né? Passa voando. E pra mim a gente ficava aqui o dia inteiro, que a gente adora falar. Mas, infelizmente, o tempo é curto, mas eu quero que vocês voltem mais vezes, quero que voltem com os outros personagens, voltem com as crianças, voltem com mais histórias, as portas estão abertas. Obrigada. Aproveite a nossa câmera e deixe novamente os seus contatos, alguma mensagem que você queira deixar para as mães, para quem quiser fazer parte do trabalho voluntário. Eu gostaria de deixar uma mensagem para quem quiser, pode nos convidar, nós não cobramos nada, é um trabalho totalmente voluntário, nós fazemos com amor, se possível, né, que os nossos filhos possam ir também, porque tem alguns lugares que não permitem que eles vão, mas se possível, nós gostaríamos que eles fossem também, porque eles participam, eles levam amor, eles já sabem como interagir com as crianças, com os adultos, com os velhinhos, e é muito importante. E para as mães eu quero deixar um recado: não desista do seu filho, nunca. Por mais que o obstáculo seja grande, por mais que as pessoas à sua volta não acreditem, se você acreditar, você é capaz de mudar toda e qualquer situação. Essa é a força feminina. Onde eu assino, doutora Adriana? Depois eu só falo. Vamos lá. Mas muito obrigada. As portas estão sempre abertas e pode vir, sempre que quiser. Obrigada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!